E hoje eu recebi a incumbência de trazer a vocês. E o tema de hoje é o poder do Espírito Santo na igreja. Aleluia! Tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Eu sou a igreja, você é a igreja. Vira para o seu irmão e fala assim, eu sou a igreja. Nós somos a igreja, aleluia. Abre lá comigo em Atos 2. Aleluia. Atos 2. O som aí está dando um eco aqui. Está certinho para vocês? Parece que eu estou falando dentro de um pote. Eu acho que é alguma coisa aqui. Amém. Atos 2. Vamos ler? Vai ser do 1 ao 13. E ao chegar no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu umas línguas como de fogo, que era distribuída entre eles, e sobre a cada um pousou. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E estava ali em Jerusalém os judeus piedosos e de todas as nações que havia debaixo do céu. Quando o som foi ouvido e a multidão se aglomerou, e todos ficaram confundidos, pois cada um ouvia falar a sua própria língua, e perplexo, admirado, dizendo uns aos outros, por um acaso estes que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna? Os partos, os medos, os elamitas, que habitavam-se na Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto e da Ásia, a de Frígida, a Pafígida, do Egito, da região da Líbana, próximo a Siera e Roma. Aqui que se residia todos os judeus, como continha-se tantos judeus convertidos e ao judaísmo. Os creteiros, cretenses e árabes, todos ouviam falar da grandeza de Deus em nossa própria língua. Perplexo, pasmos, todos diziam uns aos outros, o que é isso? O que isso quer dizer? Mas outros zombavam, diziam, eles estão embriagados com vinho. Estende as suas mãos para cá. Espírito Santo, até agora, fui eu que estive aqui. Agora diminua eu e que o Senhor venha crescer sobre a minha vida. Peço que o Senhor venha falar no meu coração e o coração da tua igreja. Aquilo que o Senhor tem trabalhado na minha vida o dia inteiro para transmitir à tua amada igreja. Agora, Senhor, não é mais as minhas palavras, mas é a tua doce palavra com a tua doce igreja. Então eu peço, Espírito Santo, esse mesmo Espírito que desceu sobre aquele lugar, aquele dia, possa ser Senhor das nossas vidas, e que o Senhor me usa, Pai, com todo o poder e ousadia, honra cheia, assim, para que venha impactar o coração da tua igreja. Traz a paz que excede todo entendimento sobre nossas vidas e repreenda tudo aquilo que não pertence a Ti, que venha roubar, Senhor, a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, amém. Pode se sentar. Amados, é muito interessante quando a gente começa a estudar. E quando se fala desse dia de Pentecostes, o nosso coração começa até a tremer.
porque essa igreja é pentecostal, amém? Nós acreditamos no batismo do Espírito Santo, nós falamos em línguas. A doutrina da nossa igreja é representada aqui, ó, na cor amarela. Então, nós cremos no Espírito Santo. Então, olha, eu queria passar algumas informações para vocês. O nosso Deus é detalhista demais. Nada acontece sem ser no controle dele. E quando Jesus fala para os discípulos o seguinte: ficar em Jerusalém, que do alto virá poder. O que aconteceu aqui? Quando dizem Pentecostes, que vem do grego Pentecostes, que significa 50º, a origem dessa palavra é baseada numa antiga tradição hebraica, né? Que chamada Shavon. Também agora estou falando. Shavon, que quer dizer semanas, e era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada pelos judeus. Então, significava 50 dias após a Páscoa. A data também era homenagem à memória dos dias de Moisés, que recebeu as tábuas da lei sagrada, conhecida como a Torá. Essa festa reunia em Jerusalém multidões de judeus que vinham de vários países. Então, era chegada aquela hora. Então, eles comemoravam o Pentecostes por isso. E, de repente, naquela casinha onde estavam todos ali, os apóstolos reunidos com os seus, quietinhos, assentados, e, de repente, vem sobre aquele lugar a presença do nosso doce Espírito Santo. Vem como vento impetuoso, e com línguas de fogo começa a se pôr sobre cada um deles. E, de repente, aqueles homens e mulheres começam a falar em línguas, uma língua que o Espírito Santo dava a cada um deles. E vocês viram aqui no texto que eram vários judeus de vários lugares, ali da Macedônia, né, como a gente leu aqui, de Judeia, da Capadócia, tinha vários lugares, falavam outras línguas. E o Espírito Santo toma aquele povo e começa a falar naquela língua daquele povo que estava longe, proclamando a graça, a presença de Deus, a grandeza de Deus. E aquele povo, ouvindo aquilo, ficaram perplexos. Onde já se viu? Estão falando desse Deus, quem é isso? E foi aquela multidão ali por perto, querendo saber o que estava acontecendo naquele lugar. Quando Deus se manifesta, algo novo acontece. Algo novo acontece. É esse poder que, quando desce à igreja, traz a ousadia para aqueles homens. E esse poder, eu digo a você, está sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque essa igreja crê no poder do Espírito Santo. Dê um glória a Deus, aleluia. E era algo muito extraordinário. Aquele povo começava a entender aquelas línguas, entender o que estava acontecendo, porque era uma língua materna a eles, falando desse Deus tão maravilhoso. E começa ali algo extraordinário. Sabe que Deus quer falar conosco, igreja? Que nós somos frágeis demais. Mas quando Ele levanta o homem que Ele quer usar, mas não é aquele homem de barro mais, mas aqui nesse vasinho, tem a grandeza de um Deus que é grande, poderoso, majestoso, Deus forte, aleluia. É a presença de Deus que nós carregamos. E aqueles homens foram cheios da palavra, cheios de ousadia. Acabou todo o medo, toda a insegurança. Foi assim que aconteceu quando o Pentecostes veio sobre ele.
Quando foram cheios do Espírito Santo. Olha aí para você ver. E, de repente, eles começaram a perceber. E aquele mesmo, o Espírito estava agindo de uma maneira sobrenatural. Quem se lembra de Pedro, antes, de receber o Espírito Santo, quando Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, mestre, eu te amo. O que Jesus fala para ele? Antes de amanhecer ao cantar do galo do dia, você me negará 3 vezes. Ele falou, não, Senhor, eu ando junto contigo. Mas ele podia conhecer Jesus, estava ali junto com ele, mas não tinha acostumado. Jesus não tinha ido para o Pai. Então, ele era frágil, como eu e você. Quando nós viemos para a igreja, que estamos ao nosso passo, quando a gente não tem o Espírito Santo. Não conhecemos nada. Mas, a partir do momento que nós recebemos a Jesus e reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, o sacrifício de Cristo na cruz, o que acontece? Algo acontece na nossa vida. E quando nós somos batizados, selados no Espírito Santo, esse poder é maravilhoso. Porque não é mais a velha Ana Paula, mas assim a nova que conheceu a Cristo. Sim, a nova que foi cheia do poder da graça do Espírito Santo. Então, toda a timidez, toda a covardia de Pedro ali se acaba. Porque quando o Espírito Santo começa a trabalhar em pessoas, ele dá ousadia, autoridade, destreza, vai trazendo algo dos céus e o sobrenatural sobre a vida dele. Pedro sai de lá de dentro e fala com eles o seguinte, preste atenção, abre lá comigo. Em segunda, eu já marquei aí, né? Atos 2, 14. Olha o que esse homem faz. Todo mundo falando lá fora que eles estavam embriagados. Preste atenção. Então se pôs em pé com os 12. Pedro tomou a palavra e disse, homens judeus, todos que habitam em Jerusalém, que isso fique bem claro para vós, escutai-vos a minha palavra. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que tinha sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, assim diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e derramarei naquele dia, o meu espírito sobre todos os meus servos e sobre todas as minhas servas, e eles profetizarão. A palavra se cumprindo naquele dia, o Espírito Santo não deixou que eles fossem envergonhados, mas deu ousadia. Espera aí, não estamos bêbados, não. Isso aqui é o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Como diz a palavra que está sendo pregada, nós recebemos. Pedro tinha ousadia aquela hora. Ele se torna, aleluia, algo novo vai acontecendo. E abre lá comigo. Aleluia. Glória a Deus. Em 2 Pedro 41 agora. E naquele dia, Pedro pregou a palavra.
foi constrangendo aquelas pessoas de uma maneira tão grandiosa, que foi pregada a presença de Deus. Abre lá 41, que diz: desse mesmo modo, os que aconselhava, acolheram as suas palavras, foram batizados, e naquele dia juntou-se a eles mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram até, olha que bênção, aceitaram a Jesus, conseguiram entender a palavra, que constrangeu, que foi naquele coração, mas não foi só, foi o poder do Espírito Santo. Sabe quem convence a minha e a sua vida? Não é só o pastor que sobe aqui em cima e começa a ler. Uma palavra bem pregada, bem posta, ele vai aquecer o nosso coração. Mas se não tiver a presença do Espírito Santo, não adianta nada. Ao homem, a sua vaidade, o seu orgulho de falar bem, de se expressar, não traz ânimo, vida aos homens, se não for pelo poder da graça do Espírito Santo. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Jesus, quando fala aos seus discípulos, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um Consolador aqui nessa terra, e Ele vai estar com vocês. Quem era o Espírito Santo. É Ele que nos segura, é Ele quem nos consola, é Ele que nos traz força, é Ele que nos dá ânimo, é Ele quem nos sustenta. É Ele. A nossa vida tem que estar pautada na vida, sabe, que nós temos que estar diante da presença do Pai, da graça do Pai, na vida com o Espírito Santo, igreja. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Quando muitas das vezes nós chamamos as pessoas para receber o poder do Espírito Santo, a gente ora, muitos recebem, porque começam a abrir a boca, dar glória a Deus, começam a orar, agradecer ao Pai. Mas às vezes a gente coloca a mão na cabeça de pessoas que está assim, não abre a boca. Mesmo que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, pular, suar, se você não abrir o seu coração e começar a glorificar esse Espírito Santo, não tem como você ser batizado. Você precisa querer. Nós precisamos querer ser cheios do Espírito. Sou eu que vou dar essa oportunidade. É eu, meu livre-arbítrio com Deus. Eu preciso buscar mais o Espírito Santo. Deixar que Ele venha, transbordar sobre a minha vida. E sobre a sua vida. Nós queremos tanto ser uma igreja cheia de poder. Da glória de Deus. Pessoas precisam ser curadas, restauradas, transformadas. Só que isso acontece com a nossa vida no altar. E quem vai fazer isso? Quem vai constranger o meu coração através da palavra? Mas quem está agindo sobre nossas vidas? O poder do Espírito Santo. E quando eu estudava sobre essa palavra, eu fui vendo que quando a igreja ela tem o poder realmente de ser envolvida pelo Espírito Santo, ela tem ousadia na palavra. Ela vai pregar a verdade. Porque a pastora Natália pregou domingo, dizendo que o Evangelho não é para consolar. O Evangelho, que é o puro Evangelho de Cristo, ele é para confrontar eu e você do pecado. Tem que haver confronto. Se eu não for confrontado dos meus pecados, está tudo bem, tudo maravilhoso. Como muitos falam e pregam sobre isso. Vem para Jesus como é que você estiver, como é que você está. Amém? Você pode vir do jeito que você está. Mas você não pode permanecer do jeito que você está.
eu e você não permanecemos mais do jeito que nós estamos. Nós precisamos mudar. A palavra tem que gerar em nós um desconforto de podermos enxergar que nós somos pecadores, que nós dependemos da graça de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, do sangue de Jesus sobre nossas vidas. É assim que acontece, igreja. Aleluia. Sabe por quê? Abre lá comigo em Atos 5, 29. Vai dando glória a Deus para eu tomar água. Aleluia. Atos 5, 29. Aqui já tinha acontecido alguma coisa. Olha lá. Então respondeu Pedro e os apóstolos e disseram: o mais importante era obedecer a Deus do que os homens. O Deus dos nossos pais que ressuscitou a Jesus. E quem vos matastes, pendurado no madeiro. É que Pedro estava falando para eles. Sim, o Deus, com a sua destra, o levantou a príncipe ao Salvador, para que venha conceder a Israel o arrependimento, o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas coisas. E também o Espírito Santo que de Deus concedeu aos que obedecem. O que ele está dizendo aqui? Presta atenção, que eu quero dizer para vocês. O Deus dos nossos pais, aquele que ressuscitou a Cristo, é esse que nós servimos. Que vocês penduraram na cruz do madeiro, falando para os judeus, é esse Deus que nós servimos. Eu não vou obedecer ao homem, prefiro obedecer a Deus. Eles entenderam a palavra, porque eles estavam sendo o quê? Constrangidos em pregar o evangelho. Chegaram para eles e falaram assim: para com isso. E eles disseram: não vou agradar os homens. Não vou agradar os homens. Eles entenderam, porque eles andavam com Jesus. Eles viram os milagres que Jesus fez. Eles viram que Jesus foi colocado no madeiro, sem nada. Sabe, ele não pecou, ele não devia nada, ele foi colocado no madeiro. Mas aquela morte de cruz representava uma coisa, amados. Representou o meu pecado e o seu pecado. E quando a gente olha para a cruz, para o madeiro, eu peço a você que faça uma reflexão. Só você sabe como você é. Só você conhece quem você é. Talvez quando você olhar para mim, você falasse o seguinte: nossa, é uma pastora que fala manso, com um sorriso largo no rosto aí, é amável com todo mundo, gosta de abraçar a todos. Como não gostar? Essa é a nova criatura em Cristo Jesus. Aqui Deus transformou. Aqui Deus resgatou das trevas de verdade. E que colocou realmente, sabe, vestes novas. Que transformou a minha vida. E isso sou eu com o Espírito Santo. Porque eu sem o Espírito Santo, eu não sou boazinha. Não. Pergunta para o pastor Márcio. Não sou, irmãos. Pelo contrário, tem irmãos que olham para mim e falam assim: nossa, isso aí tem uma paciência. Ah, quem dera.
Isso é o Espírito Santo, é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito na minha vida. Isso é o poder de Deus, irmãos. É o poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida, o poder dele vai sobre nossa vida, nós somos transformados. Nós começamos a produzir o fruto dele. Isso é tão maravilhoso. É algo extraordinário. Amém. Esse relógio não é de Deus. Sabe por que é isso? Para que eu e você possamos ser uma testemunha viva. Assim como os apóstolos. Hoje, quem olha para minha vestes, me falaram, tá bem, pastora, você está muito bonita assim, de saia, né? Parecendo uma pregadora. Quem olha para mim com uma Bíblia debaixo do braço, com certeza vai falar, aí é uma serva do Senhor. Minhas vestes, todo mundo vai ver que tem algo diferente, não é? Porque eu passei a ser uma nova criatura. Cristo verdadeiramente vive em mim. E vive em você. Abre lá em Atos 1, vamos rapidinho aí. Atos 1, 8. Olha o que Jesus vai falar. Mas recebeis o poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso significa também até em Hortolândia. Aqui os confins da terra. Essa palavra é para hoje, para mim e para a sua vida. Você é testemunha de Cristo Jesus. Abre lá em Atos 4, 31, tem mais. E quando terminareis de orar, no lugar em que estão todos reunidos, tremeu o lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. A multidão, os quais criavam, que estavam se unidos de coração e era do propósito, ninguém se afirmava a não ser alguma coisa que possuía, mas tudo era compartilhado com todos. E com grande poder os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus em toda que havia mansidão em graça. Os apóstolos davam esse testemunho. Tudo era compartilhado. Tudo era compartilhado. A palavra de Deus estava sendo pregada ali. E quando a igreja tem o poder do Espírito Santo, ela tem esse desejo de orar, ela tem esse desejo de agradecer a Deus. Vamos lá ver rapidinho, amados, senão não vai dar tempo. Eu vou lendo aqui, em Atos 2, 47. Eu vou pular um versículo. A gente quer colocar tudo e mais um pouco. Atos 2, 47. Louvavam a Deus e cantando com favor a todos os povos. O Senhor lhe acrescentava a cada dia mais os que iam sendo salvos. Em louvor e adoração, eles estavam ali, sabe, buscando a Deus, orando, glorificando, louvando a Deus. O Senhor acrescentava mais e mais almas perto deles. Era uma coisa extraordinária. Hoje a igreja precisa se levantar. Nós, como igreja, precisamos nos levantar com poder e autoridade. Sabe, amados, nós estamos tão assim acostumados em vir aqui, ouvir a palavra,
De vez em quando falam em línguas. Não, amados. Nós não podemos querer isso na nossa vida. Eu e você temos que buscar mais. Porque eu e você não vivemos mais pela carne. Abre lá em Gálatas 5, vamos rapidinho. Hoje vamos abrir a Bíblia. Gálatas 5. Olha o 16 aí. Mas eu afirmo, andais pelo Espírito e nunca satisfazer o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Eles se impõem uns aos outros, de modo que não conseguiu fazer os que querem. Mas os que são guiados pelo Espírito já não estão mais debaixo da lei. As obras da carne não são mais evidentes, a saber, da imoralidade, da impureza, da indecência, da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, da rivalidade e ciúmes, iras, egoístas, discórdias, né? Partidarismo, a inveja, a bebedice, a orgia e coisas semelhantes a esta, quanto às quais nós não servimos mais. Os que praticam as tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a amabilidade, é o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus são crucificados à carne junto com as suas paixões e com seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Quer dizer, eu e você não deixamos mais a nossa carne nos dominar, porque nós somos do Espírito Santo. E o Espírito Santo reina sobre a minha vida e a sua vida. Ele tem o controle de tudo. Não há mais nada que nos impeça de estar diante da presença do Pai. Igreja, nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, nós somos nova criatura, e o poder do Espírito Santo sobre essa igreja é na minha e na sua vida. Então tem que ter mudança de vida sim, sobre as nossas vidas, porque Cristo morreu por mim, morreu por você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Onde Cristo está, não tem sujeira. Onde Cristo está, não tem bagunça. Onde Cristo está, não tem mais, imoralidade. Onde Cristo está, não tem mais imundície. Porque nós temos vida. A esse Deus que é santo. Isso é o poder de Deus sobre a igreja. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder do Espírito Santo sobre a minha vida e a sua vida. Hoje você foi confrontado. E quando a gente fala de tudo isso, você pode falar assim, mas eu não sei nem pregar. Amém, amados. Mas tem um versículo que eu gosto de falar. Eu não coloquei aí, para a gente fechar, que eu preciso orar. João 3,16. Todas as criancinhas da escola bíblica decoram esse versículo. Olha o que aqui diz. João 3,16. Abriu aí? Olha lá. Vou ler aqui na minha. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, que vos conduzirá toda a verdade, e a si mesmo
mas dará também àqueles que têm ouvido para anunciar as tais coisas que irão de vir. Mas tem um aqui, que é João 3,16. Ai, meu Deus. Não, é o 3,16. Vê aí. João, está aqui? Vamos lá, vamos ler aqui comigo. Se você não sabe dizer nada, você lê isso aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode falar isso? Guarda isso na sua Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você não precisa falar mais nada. Só esse versículo já diz muito para aquele que está perdido. Só ele fala muito. Amém, amados? Então vamos nos colocar de pé. E agora eu quero ver. Essa igreja vai orar. Essa igreja vai ferver. Eu vou pedir para os pastores ficarem aqui na frente. Presta atenção. Nós temos dado no tempo ainda. Dá para a gente fazer tudo. Por favor, os pastores. É o seguinte. Aquele que realmente quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui na frente correndo. Vem aqui na frente.